artigo intitulado Direito à Saúde e os paradoxos na efetivação dos direitos sociais fundamentais via políticas públicas em tempos de pandemia é de minha autoria, da professora Claudine Rodenbusch e da professora Janina Sturza. Ele foi publicado na revista Opinião Jurídica da Universidade de Medellín, na Colômbia. E ele aborda uma questão fundamental que surge no Brasil em função da pandemia, porque foi gerada uma falsa polêmica no início de todo esse processo trágico que nós estamos atravessando entre retomada da economia e respeito à vida. Por quê? Porque quando não se sabia nada a respeito do coronavírus e se espalhou no mundo o verdadeiro terror pelo número de mortos, as medidas sanitárias mais eficazes recomendadas em nível internacional por todas as organizações científicas foram o lockdown ou então medidas restritivas da circulação de pessoas. Era a única forma de conter historicamente uma pandemia, como já tinha sido aplicada no início do século XX, quando da pandemia do outro vírus, do vírus da febre espanhola. Bem, é evidente que se eu tranco as pessoas em casa, se eu impeço a circulação de pessoas e de bens, se eu produzo restrições ao ir e vir, eu afeto diretamente a economia. O governo federal no Brasil tomou a atitude translocada e contrária a todas as decisões dos governantes em nível mundial, no sentido de privilegiar o respeito à vida. No governo brasileiro se fez o contrário. Se opôs a estas medidas restritivas, quando não havia ainda a possibilidade das vacinas. Os laboratórios no mundo estavam apenas construindo a pesquisa, que agora chegou, então, ao nível da vacinação que nós estamos vivenciando. Só que essa polêmica ideológica que foi criada para justificar um erro grave é absolutamente falsa, porque só há possibilidade de retomada da economia se eu protejo a vida. E naquele momento a única forma de proteger a vida era a restrição de ir e vir. E ao restringir essa possibilidade do ir e vir, eu não estou agredindo um direito fundamental social, eu estou protegendo o maior bem protegido pelo ordenamento, que é a vida, na única possibilidade então existente. E não é apenas isto. A comunidade científica internacional e a comunidade política internacional chegou à conclusão de que deveríamos sim evitar o isolamento social e por exemplo, utilizar a máscara e o álcool em gel. O que o governo federal no Brasil faz exatamente o contrário, ainda agora. Então, houve um total descompasso e foi criada uma falsa polêmica entre direita e esquerda inexistente, porque também não existe direita e esquerda diante das agressões à vida. E se insiste frontalmente num erro absurdo. E nós cotejamos declarações políticas dos que se enquadram na postura de esquerda e dos que se enquadram numa postura de direita. E podemos verificar que a esquerda sábia e a direita sábia convergiram no mesmo sentido, ou seja, num primeiro momento eu protejo a vida com as armas de que eu disponho. Uma vez protegida a vida, se efetua então a retomada da economia, porque não há uma real oposição. E agora nós sabemos
que só é possível retomar a economia pela vacinação maciça da população. Não há outro caminho. A falta de ação do governo federal, que criou este paradoxo inexistente entre vida, saúde e economia, fez com que o Brasil amargasse as quase 600 mil mortes que vivenciamos hoje em função da pandemia. Quando que, na verdade, nós já dispunhamos de instrumentos legais e instrumentos constitucionais, porque a Constituição Federal é clara quando estabelece o direito fundamental à saúde no Brasil. Então, se nós fizermos uma leitura mínima da Constituição Federal, está claro que o mais elevado de todos os direitos e que deve ser protegido acima de todos os demais é a vida e, portanto, a saúde. E que esta questão que está sendo levantada ainda agora de maneira errônea, quanto ao fato de agredir o direito de ir e vir e de impedir o trabalho, é uma falsa polêmica, porque ninguém está impedindo o trabalho. Ao contrário, o trabalho só é possível a partir da vacinação e não o contrário. Mesmo alguns líderes políticos internacionais que eram negacionistas no princípio, deixaram de ser. Donald Trump é um exemplo disto. Se hoje os Estados Unidos estão com um nível vacinal adequado, por incrível que possa parecer, essas medidas foram tomadas pelo negacionista Donald Trump. Joe Biden, eleito, ele só cumpriu o projeto. Outro exemplo, Boris Johnson, na Inglaterra, negacionista. Só que quando ele sofre o impacto do coronavírus e ele é entubado, ele retorna e muda a política pública da Inglaterra. E hoje a Inglaterra é um exemplo de vacinação. Apesar de que o mundo vive hoje a ocorrência dessa nova variante Delta, mas não há ainda outro mecanismo melhor do que a questão da vacinação. No início do processo, se justificava a pesquisa a toda uma série de medicamentos, porque é o que a ciência faz. Existe uma determinada doença para a qual eu não tenho cura, eu vou utilizar toda a base de medicamentos que eu tenho disponível no mercado. Ótimo, porque esses medicamentos são fruto de pesquisa científica. Agora, no momento que os órgãos de pesquisa científica no Brasil e no mundo descartam completamente a possibilidade do uso de determinados medicamentos, é um verdadeiro absurdo insistir na prática. Então, não se está aqui de novo com nenhuma postura ideológica, é um fato. Houve um investimento absurdo de verba pública no Brasil em medicamentos sem eficácia nenhuma de combate ao coronavírus e, ao contrário, com a ineficácia comprovada por todos os organismos científicos. Então houve uma espécie de oposição entre esta política que se chama de necropolítica, política da morte, com a base científica já estruturada no país e no mundo inteiro. Então, o artigo trata exatamente dessa questão, concluindo que o direito fundamental preservado, acima de todos os demais, na ordem jurídico-política brasileira que está na Constituição, é o direito à vida. E é evidente que eu só tenho vida a partir da saúde. Portanto, o investimento em saúde, em vida, é prioritário e legalmente, constitucionalmente, é anterior a qualquer processo de investimento em retomada da economia. Ou seja, a retomada da economia é absolutamente necessária, é evidente. Precisamos sim retomar o crescimento da economia com emprego e distribuição de renda. Mas isto só é possível a partir do momento em que se combate a pandemia, a partir do quê? Da vacinação que se tem agora. Então, a postura insistentemente negacionista
é verdadeiramente absurda e completamente injustificável, não se sustenta do ponto de vista político, muito menos jurídico, a partir do que o próprio texto da Constituição assim o determina. E aqui nós coletamos toda uma série de discursos políticos, de todo o espectro ideológico, de direita e de esquerda, afirmando exatamente isso. Prioridade absoluta, vida e saúde. E a partir deste enfoque decisivo, fundamental em vida e saúde, se retoma a economia. Como é que eu transformo um direito abstrato, constante lá da Constituição e das leis, em realidade na vida concreta? Por uma política pública de Estado que congregue todos os elementos de entidades da sociedade organizados na cidadania ativa, para que todos estes esforços sejam canalizados num único sentido. Nós teríamos já enfrentado esses problemas o ano passado, se não fosse uma postura negacionista, inconstitucional e ilegal. E isto é um fato de análise jurídico-política. É um fato. Não se está aqui estabelecendo nenhuma outra perspectiva que não a análise do que veio, infelizmente, a ocorrer no país. A Constituição é clara. Total prioridade à vida e à saúde, que deve se realizar por meio de políticas públicas de Estado que sejam duradouras e que sejam permanentes.